universo. Agora imagina esse feriado que tá chegando, a Páscoa. É um feriado muito celebrado, só que ele é muito mais do que um momento para ganhar ovos de chocolate, caros pra caramba, inclusive. Vamos conversar sobre isso? Pois é, esse feriado existe e é mantido pelas religiões tradicionais para comemorar o momento em que Jesus ressuscitou. É uma celebração àquilo que está nos registros bíblicos. O momento em que, depois do sepultamento do Mestre, Maria Madalena vai visitá-lo e se depara com a tumba vazia. Maria, então, sem entender muito bem o que estava acontecendo, é abordada por ninguém mais, ninguém menos do que Jesus, que a pede para retornar aos seus discípulos e dizer aquilo que ela havia acabado de presenciar. Mas e aí? Será que isso é possível? Jesus tinha algum poder especial? Era algum mutante para voltar à vida depois de já ter morrido? Como a doutrina espírita vê esse episódio? Encontramos em A Gênese, a quinta e última das obras básicas da doutrina espírita, a análise que Allan Kardec faz desse e de inúmeros outros acontecimentos tidos como miraculosos. Kardec lista alguns episódios de aparição, além dessa a Maria Madalena. Há a aparição aos dois discípulos que caminham até Emaús, a Tomé, conhecido como o apóstolo incrédulo, e aos discípulos que pescavam. Todos os evangelistas anotam situações semelhantes, o que não permite que se duvide da veracidade de tais fenômenos. Algo que, segundo Allan Kardec, é perfeitamente compreensível pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, o corpo semimaterial que temos, que envolve o espírito e que molda o corpo físico. Episódios do mesmo gênero, na verdade, sempre aconteceram ao longo da história. E nesse exemplo específico de Jesus, dá para ver todas as características de um ser fluídico. Aparece do nada e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não, sob aparências que não o tornam reconhecível nem mesmo aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados que um corpo carnal não poderia penetrar. Jesus se mostrou por meio do seu perispírito em um fenômeno que hoje é conhecido como a materialização. Se estivesse em um corpo carnal como antes da sua crucificação, todos o veriam. E nesses episódios específicos que eu acabei de falar, desde que viam e tocavam o seu corpo, achavam que era ele ressuscitado. É importante, então, que não desperdicemos o nosso tempo em qualquer polêmica que seja, mas nos atenhamos à essência do que significa Jesus renascer para nós e por meio de nós. Ser um cidadão do universo é saber que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade moral, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo, dividindo a história em antes e depois dele. Faz sentido para você essa visão oferecida pelo Espiritismo? Conta para mim aqui nos comentários. Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos nesta quinta-feira chuvosa aqui em Santos. Para quem é de Santos, está passando aí, correndo aí da chuva. E nós estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos continuar. Toda quinta-feira estamos aqui às 20 horas. Para você que está entrando pela primeira vez, conte sempre conosco nesse horário. Quinta-feira às 20 horas. O NED, que faz parte do lar espiritual Seara de José. Então, estamos aqui para estudar, cada vez vamos lendo algumas perguntas, temos um vídeo de 3 minutos, de 4 minutos para que você acompanhe, e depois temos uma segunda parte com um convidado especial, sempre, e hoje é muito especial, por sinal. Que ninguém conhece. Ninguém conhece. Milton Júnior, boa noite, meu. Boa noite, pessoal, sejam todos muito, muito bem-vindos. E como eu costumo dizer, se o NED é nosso, nós contamos com a participação de vocês. Vamos lá, fazer perguntas, concordar, discordar. Tem que participar, não é isso? O importante é participar. E hoje, né, Zé, se você me permite pedir para que vocês comentem, mas também digam de que cidade vocês são, de que estado vocês são, de que país vocês estão. Tá bom, gente? Então, contamos com vocês. Não é, José? Sem dúvida, apresente o nosso E programa. Hoje nós temos se é que precisa apresentar, quem não conhece o nosso querido Denis Lamela, né, o nosso psicólogo, especialista, palestrante, expositor, né? Boa noite, meu amigo.
Boa noite. Seja muito bem-vindo ao NED. Boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Com muita alegria, que eu aceitei o convite dos nossos amigos aqui para poder estar com vocês discutindo essas questões que são importantes. Ele falou que eu sou um convidado especial e eu fiquei sabendo recentemente que eu fui considerado o maior vulto do espiritismo no Cubatão. É mesmo? É um vulto, passo do meu. Foi legal. Tá vendo? Ele já incorporou o NED. Incorporou o NED. Bacana isso aí. Bacana, o vulto foi legal. Né? Mas além de vulto, porque ele passa, mas também ele é um vulto dentro da doutrina. Quem não conhece o nosso querido Davidson? E aí, meu amigo, o que você está fazendo? Um projeto novo? Sim, eu tenho 2 livros publicados. Que bacana. O primeiro é O Disfarce da Memória, que é um livro que fala sobre terapia de vidas passadas, né? E o segundo é A Escolha do Amor, que eu falo sobre o trabalho de desobsessão. E eu estou para editar o 3º livro, que se chama Demônios ou Hormônios. É um livro em que legal, hein? É um livro em que eu abordo a questão da depressão e da ansiedade. Muito bom. Tanto do ponto de vista da ciência ortodoxa, né, materialista, como do ponto de vista da nossa realidade espiritual. E quando a galera, tá vendo, galera? Presta atenção, onde essa turma toda, tá todo mundo tem uma fila lá, já esperando, já tá tudo, já teve o lançamento. Não, vai ser editado ainda. Não, os 2 primeiros. Não, os 2 estão. Já tem. Então, a gente vai falar no final para todo mundo gravar. Beleza. Mas vamos dar uma... Onde é que a gente pode comprar isso aí? Tá em todas as... pode entrar na internet, digitar o nome dos livros, ou o meu nome, né? Tá. Que aparece lá os livros. A gente vai de novo passar. A Amazon vende, a Saraiva, tudo isso. Tá bacana. Vamos dar um oi aí para o pessoal que está entrando? Vamos lá? Olha o nosso contratado aqui, Oswaldo Araújo Júnior. Está dando boa noite. Urânia Trudes, boa noite, Urânia. Outra contratada, né, Zé? Outra contratada, já esteve aqui. Né? Já esteve aqui, ó. A Rosana Pereira, adoro ser espírita e também amo esses vídeos. A Mércia Roquete Fonseca. Aí estão fazendo troca do WhatsApp com a Rosana, né? É isso aí. Bacana isso aí. Acho legal isso. Vamos pegar quem já não falou ainda. Regina Lago, boa noite, Regina Lago. A Lucimari Santos, boa noite, paz e serenidade para todos nós. Alcina Medeiros. Eu já vi esse nome. Eu já escutei esse nome em algum lugar. Onde que foi? Acho que ela trabalha, parece que no Ceará de José. Ela trabalha no Ceará, isso. Ela faz aquela voz do tratamento. Voz do tratamento. Alcina, um grande beijo, um abraço a todos. Boa noite, amigos do NED, da Inês Sobreiro, também está sempre conosco, né? Obrigado, Inês. Joelma Ventura, boa noite. Joelma, também sempre conosco. Um beijão para você. Heloísa Inácio, uma boa noite. A nossa Elu. Ana Maria de Luna também está dando boa noite. A Rosana Pereira, me passa seus... Está todo mundo trocando o zap. Tá certo. Afinal de contas, o NED é um grande grupo. Né? Exatamente. Luciane Garante Antunes, boa noite também, Luciane. Vamos lá. Leide Delcicone. Leide Del. Chicote mesmo. Grande. Sabe quem é ela? A minha cuidadora. Virou cuidadora. Depois que a gente passa uma certa idade, vira cuidadora. A mulher, em vez de ser... Não, agora eu sou cuidadora. Mas ela agora já está... Inclusive, está registrada. Eu já registrei. Troca a sua fralda? Ela que troca a fralda, que me dá banho, né, bem? Não tem problema. A Mari Pereira, boa noite a todos. Maria de Fátima também. Maria Fátima, boa noite. A Rosana Pereira está falando da lição, que foi a mensagem que nós colocamos na Páscoa, né? Lu Araújo. É de Peruíbe, Luciene, de Peruíbe. Grande abraço. A Rosana Pereira é de Araxá, Minas Gerais. Rosana, um grande beijo para vocês. De Araxá. O Wilson Martins está pedindo ajuda do plano espiritual. A gente vai fazer no final, né? Uma vibração, né? Estou precisando muito de libertação dos vícios. O Wilson Martins da Silva. Vamos fazer a vibração. Priscila Capistrano, olá, boa noite a todos. Pessoal, falem de onde vocês são, viu? Pessoal aí que é fora de Santos aí. De Santos a gente conhece todo mundo, né? Porque assim, o Zé já viajou o mundo inteiro e o Brasil inteiro. Pior que eu só viajo com vocês, quando vocês falam assim, eu imagino, cadê Araxá, como tal.
Para eu poder sair daqui da cidade. Né? Edson Nascimento, boa noite. Santos, é de Santos, o Edson. A Leite Ciccone está falando, boa noite, gosto muito do convidado, sempre com conteúdos valiosos, parabéns. A Leite Ciccone também, eu sou Lady Del da cidade de Santos, a gente sabe. Você é figurinha, a gente já conhece, né? Olha, a Rosana Pereira está falando aqui, ótimo, quero comprar, é do livro, né? Pois tenho depressão suicida. Opa! Você está falando com a pessoa certa, viu, Rosana? Depois, se você precisar de alguma informação, você fala, tá? Você está falando com a pessoa certa aqui do lado. Especialista, o doutor falando certo. Marli Mendes, boa noite. Boa noite, Marli. Mais uma vez, a Rosana, todos os sábados vou ao centro do Tadeu, na Casa do Caminho. Vocês conhecem? Sim, conhecemos, claro. E a Priscila Capistrano está falando que é de São Paulo, Jaçanã, do bairro do Jaçanã. Beijo. Um grande beijo. Está chovendo aí? Está chovendo aí, Priscila? Está chovendo. Chovendo bastante, né? Só para confirmar, Marli é do Rio Grande do Sul. Ô, Marli, está com muitas dores abdominais também. Vamos para aquela vibração. Prepare já o copo com água, né, Zé? É isso que eu ia falar. Já vamos colocando o preparinho no copo do água, para no final a gente ter a magnetização. Qual é o assunto do Livro dos Espíritos? Bom, eu peguei minha colinha aqui, porque o Zé sempre me pega de surpresa, né? Então, é o livro 3, capítulo 3, ainda é a lei do trabalho. Pergunta 674 a 681. Necessidade... O trabalho é necessário? O que vocês acham? É um sacro ofício para você ou é um sacrifício? Vamos ouvir a galera aí do livro? Vamos pra gente... Então, a gente vai colocar o vídeo para vocês. De quanto tempo é esse vídeo? 5 minutos. 5 minutos de vídeo. Acompanhem. Essa é a primeira parte. A segunda parte é aqui com o nosso amigo aqui, daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 3. Lei do Trabalho. Necessidades do trabalho. Perguntas 674 a 681. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Por que a natureza se encarrega, por si mesma, de prover a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Como tu, os animais trabalham, mas o trabalho deles, como a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, quando provêem as próprias necessidades materiais, eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, em agentes dos desígnios do Criador, e o trabalho que executam
não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o seu resultado imediato. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil de acordo com suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência, ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu a posse de bens suficientes para assegurar sua existência, não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que coube adiantadamente para fazer o bem. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Deus é justo e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente, assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Sociedade que é um reflexo da família, não é, gente? Hoje, realmente, veio a pandemia. Vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram, né? A pandemia obrigou a gente a se unir, se apurar, não é verdade? E tentou fazer com que a gente conversasse e tirasse nossos resquícios, né? Nossos ranços e tal. Mas, ao contrário, alguns de nós acabou não enfrentando isso. E a família realmente é um reflexo da sociedade. E o trabalho mais importante, além do trabalho físico, que também nos sustenta, nos mantém, é o trabalho pessoal, é o trabalho moral. E um trabalho super difícil é o trabalho da reforma íntima. Esse é o trabalho mais importante que faz com que nós temos o bônus do crescimento espiritual. Tá bom? Só que hoje eu prometo que vou falar bem pouco para aproveitar o meu querido amigo, né, que eu sei que vocês estão ansiosos de ouvi-lo. Fica à vontade aí com relação a essa parte, se você quer comentar alguma coisa. A família é como se fosse um organismo vivo na sociedade, né? Imagina assim, por exemplo, um corpo humano é composto de trilhões de células. E imagina assim a família como se fosse uma célula desse organismo social. Como no corpo humano, se você tiver uma célula doente, uma célula comprometida, você acaba influenciando de forma negativa as outras células do seu corpo, né? Então, para que você tenha uma sociedade elevada, uma sociedade moralizada, uma sociedade onde os seus membros sejam felizes, é preciso que haja saúde dentro das famílias. E como num corpo humano, as células, né, precisam ser saudáveis para que o corpo humano seja saudável. Então, agora na família. A importância do trabalho também, e assim, nós nunca falávamos disso até a pandemia, né? Não tínhamos esse problema, mas falando em si mesmo do trabalho, ele mudou totalmente, né? Sim. Como, por exemplo, as pessoas agora trabalham em home office, né? Então, elas trabalham em casa. Esse trabalho
já muda totalmente a visão, né? Porque quando você está num trabalho, quando você está fora de casa, você está num escritório, você tem que lidar com algumas pessoas. Quando você está trabalhando em casa, você está lá trabalhando, tem teu filho, tem tua mulher, né? Tá todo mundo lá. Então, o que vocês acham que mudou o emocional em relação a isso? Do trabalho em si, nessa total modificação que o planeta teve agora, se Deus quiser, terminando logo um dia essa pandemia? Eu acho assim que com o home office, o que aconteceu? A gente continuou, né? Nesse processo de estar dentro de casa preso, né? A gente pode dizer isso. E nos afastou um pouco da sociedade, né? Que a gente falava assim, que a gente vivia mais tempo junto no trabalho, né? Do que praticamente com a família. Que a gente já saía cedo para trabalhar, alguns trabalhavam 12, 13, 14 horas, voltavam para casa, não tinham paciência com os filhos, com a esposa, porque estavam super cansados, né? Não havia muito diálogo. Então, hoje, em home office, queira ou não queira, você tem um contato maior. Você não acha isso? Porque contato maior. Então, de uma forma mais amena, nós continuamos ainda numa reclusão, só que agora uma reclusão, digamos assim, aquela que você sai de casa, o preso consegue sair, como é que é o nome mesmo? Liberdade condicional. Não, liberdade condicional não, quando você está preso e tem autorização de sair. Ah, ok, tá. Gente, não liga não, que eu falei, só está funcionando o Tico. O Teco está dormindo aí, ele dorme cedo. Entendeu? Então, o que acontece? Nós hoje estamos ainda, né? Mas numa forma mais amena, né? Porque nós estamos trabalhando, porque a falta do trabalho realmente foi uma ameaça muito grande, que as empresas começaram a dispensar, e a gente passou por um período de muito medo, muita preocupação. E nesse momento, com o retorno das empresas de uma forma econômica, né, também para ajudar a economia, acabou usando o home office. E com isso você pode... Inclusive tem empresas que continuam usando. Sim. Pelo menos eles conseguiram diminuir as despesas deles. Sim. Que 50% dos funcionários trabalham em casa. Mas a minha pergunta é até para ele também. Emocionalmente, o que muda? O que muda nesse sentido? A partir do momento que a pessoa tem que levar as suas atividades laborais para casa, ele transforma a residência dele, a sala em que ele vive, o quarto dele, ele transforma aquilo num ambiente de trabalho, né? Então, eu particularmente acho que acaba criando assim uma confusão muito grande dentro do lar, né? Porque você tá num lugar que uma hora você está jantando e uma hora você está numa reunião, né, com os membros da sua empresa. Então, eu particularmente acho que o home office ele daria certo se você tivesse dentro da sua casa um ambiente que você pudesse dedicar exclusivamente para o seu trabalho. Agora, você ficar usando... Dividido lá no carro. Exatamente, dividido. Eu acho que é complicado isso. E muitas pessoas acabam até trabalhando mais, né, é verdade, do que quando estava indo para o trabalho, né? Agora, tem pessoas que conseguem se adaptar, né? Tem pessoas que... Essa adaptação vai muito, não tem uma regra, né? Eu já vi pessoas que conseguem conciliar, inclusive aquela falta que ele diz, que fala assim, poxa, eu passo 8, 10 horas longe, não vejo meu filho, não vejo minha esposa, isso já suprimiu a partir do momento que você começa a trabalhar em casa. Por outro lado, você não pode misturar os problemas domésticos e acabam se misturando em relação ao trabalho. Então, eu acho assim, como tem colegas nossos que falam assim, eu estou aqui no quarto, esse quarto é fechado, é isolado, e ali eu vou trabalhar e eu gostaria de ter... Eles criam regras para poder trabalhar, senão você não consegue. Você não consegue. Eu acho que é o mais saudável fazer isso, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, inclusive, você tem uma visão mais ampla porque você trata com as pessoas nesse sentido. A minha visão já é mais... Porque a minha neta, ela trabalhava em São Paulo, quer dizer, trabalha ainda, né? Ela é TI. E hoje ela trabalha em home office. A empresa não voltou e não vai voltar. Inclusive, já fechou uma... Né? Hoje está só numa central. E pelo menos lá na casa, ao contrário, realmente ela tem mais liberdade de conversa, porque a gente não via, ela saia 4 horas da manhã para São Paulo e voltava
praticamente 9, 10 horas, né? Cansada, né? E ela é jovem ainda, às vezes saía, à noite tinha as baladinhas dela, então a gente praticamente não a via, né? Mas aqui você falou, tem que ter essa noção de separar as coisas, espaço, que já é mais difícil, né? Que é difícil. Inclusive, essa situação acabou fazendo com que o governo criasse até leis, né? Que tiveram que criar leis para essa situação. Regulamentar o trabalho home office. Né? É, porque você só tinha leis quando você trabalhava no escritório, é o tempo que você tem, né? Hora extra, mudou tudo. É verdade. Agora a perguntinha cabreirinha, aquela perguntinha que eu gosto. Ainda bem que eu tenho ele aqui. Vou dar raquetada dela. Nós estamos falando da importância do trabalho no capítulo que estamos lendo do Livro dos Espíritos, né? A importância do trabalho. Amiguinho, aqueles que ficam lá no Tibete, rezando, estão trabalhando? Já que o trabalho é importante e é enaltecido dentro do Livro dos Espíritos o trabalho, e esse pessoal do Tibete? Eles estão trabalhando, é aquela famosa, está trabalhando a própria reforma ainda, porque tudo tem um motivo, né? Não é isso? Até aqueles que estão na rua, dormindo e teoricamente só pedindo esmola, é um trabalho, é um resgate, é um compromisso. Não é isso, Denis? O que você... Exatamente. Quando você desencarna, inclusive, você vai para o mundo espiritual, você volta lá para a colônia, qual você faz parte, assim que você se recupera, assim que você se readapta novamente à realidade espiritual, você já é logo colocado para trabalhar. É verdade. Vamos fazer alguma coisa, não vamos ficar à toa. Não vai ficar tocando harpa aqui, não, pode esquecer. Vocês estão querendo dizer que tem trabalho lá em cima, também no plano espiritual também tem trabalho? E o pior lá no mundo espiritual, que lá você nem dorme, então você fica trabalhando 24 horas. Além de ser em home office, tu não dorme. Mas a gente recebe alguma coisa lá? Recebe. O quê? Um tal de um bônus hora aí. Tem gente que compra até casa com isso aí, né? No nosso lar, a mãe de Lívia, é o pai, na verdade. Você paga tudo com bônus hora. Entendeu? Mas também se não quer trabalhar, não trabalha. Que é a renda do seu trabalho. É o caso, por exemplo, que aconteceu com o André Luiz, que quando ele queria trabalhar como médico em determinada, eu não lembro o setor, e deram uma vassoura para ele. Ele era médico aqui na Terra. Ele queria trabalhar com o médico, mas aí deram uma vassoura para ele. Limpar vômito, né? Na época, parece que o suor e tal, ele foi lá e pegou a vassourinha para poder ganhar o bônus lá dele. Porque, inclusive, lá eles não forçam você a trabalhar, né? Mas assume as consequências. Porque tinha uma senhora que estava junto com o André Luiz, que tudo para ela era ruim, né? Então, existem equipes que trabalham, né? Equipes que trabalham para sustentar esses... Não, mas essa pessoa, ela não vai ficar indefinidamente nessa situação, né? Ela pode não querer trabalhar agora, mas se ela persistir, né, nessa situação, ela vai ser convidada, inclusive, a fazer um tratamento, ou passar por um processo psicológico lá no mundo espiritual, fazer uma regressão lá no mundo espiritual, que as pessoas fazem lá, né? Quer dizer, a gente no departamento da reencarnação. Tu não foge do trabalho. Não foge do trabalho. Você não está pensando em ir para lá e ficar lá... Tirar a diferença. Tirar umas férias aqui não vai dar, já viu que não vai dar. As pessoas aqui no Brasil no mundo, de uma maneira geral, mas principalmente no Brasil, aposentam. Isso. Então, o sujeito aposenta... Tem aposentadoria lá, não? Não, lá não tem. Lá não tem, porque lá você não tem o desgaste das forças físicas. Aqui a gente tem. Então, você aposenta. E aí a pessoa aposenta, ela acha que não vai fazer mais nada, né? Vai encostar o burro na sombra, como costuma dizer. E às vezes trabalha mais, né? Mas tem que continuar trabalhando. Você não pode parar de trabalhar. Eu tenho um exemplo aqui, aposentado. Aposentado está trabalhando mais. Não, o Jaqui, sabe o que é o Jaqui? Jaqui, assim, já que tu está aqui, faz isso. Já que tu está aqui, faz aquilo. Eu fiquei sabendo que ele lava a louça, faz faxina, limpa o banheiro. Bem, tem um pouquinho de piedade de mim, né? Nossa, eu sou aposentado, né? Coitadinho. Mas, gente, então o trabalho não tem jeito, né? Ele é importante, ele é fundamental, é necessário, e é o que você falou, o trabalho não é só a questão do trabalho físico, né? Existe o trabalho mental, né? O trabalho em que a gente vai melhorando, vai refletindo sobre as nossas atitudes. Porque aí o que acontece? A gente tendo o trabalho da reforma íntima, a gente vai ter as férias na espiritualidade. Só que as férias na espiritualidade nós vamos trabalhar, mas aí nós vamos ser mais tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo entre aspas, né? Porque depende da situação. No umbral tem trabalho ou não?
Umbral tem trabalho. Pô, tem as organizações do Umbral. Tem. Fala pro pessoal aí. Não, a gente tem muita gente que é simpatizante da doutrina, não conhece a doutrina espírita. Então, por isso que eu perguntei. A gente fala tanto do Umbral, tem trabalho no Umbral também? Trabalho, tem organizações, eles executam trabalhos. Claro que, por exemplo, essas organizações do mal, né, o trabalho deles é voltado para o mal, escravidão, para a dominação, para a escravidão, para envolvimentos nefastos, né, processos obsessivos, né, mas é um trabalho. Olha só. Né? Ou seja, não tem jeito, né? Não tem jeito. Vamos dar um oi aqui para o pessoal. Olha, a Ana Maria de Luna está falando que ela é de Santos e ela recebeu o convite da minha amiga Lilian, esposa do nosso querido amigo aqui, Davidson Lemela. A Maria Socorro está dizendo, boa noite. Aqui é de Socorro Barbosa, Fortaleza. Fortaleza, grande Fortaleza. Meu filho teve semana passada, ele disse que é maravilhoso. Conheço Fortaleza. Também conheço. Eu conheci pelas fotos que ele mandou. Adoro Fortaleza. Vamos lá. Rosana Pereira, por que temos que voltar à Terra com essa doença chamada depressão, que tanto judia da gente e não temos vontade de nada? Só de sumir ou acabar com a nossa própria vida? É melhor responder na segunda parte? Eu acho que para a gente não misturar. Fica aí. Rosana, não sai, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? O nosso querido Davidson é especialista, vai deixar você... Esse é agora um aposentado, Frederico Freire, meu irmão. Acabou de se aposentar. Mas não trabalha? Não, porque o Dória obrigou todo mundo a se aposentar, assim, entendeu? Tá fazendo... Convidou, né? Convidou, assim, espontaneamente. Trabalhou muitos anos. Uma boa noite, meu irmão, Fred. E acho que a Rosana colocou, olha... ela está falando um pouquinho mais, a gente vai falar na segunda parte, tá bom? E a Luciana Garante Antunes. Trabalhar em casa também pode causar carência dos relacionamentos sociais, vocês não acham? Bacana, Luciana. Nós não falamos sobre isso. Na verdade, essa pandemia, um dos desafios maiores que foi oportunizado por essa pandemia, nessa situação de isolamento, em que nós ficamos dentro de casa, junto com a nossa família, um dos desafios maiores promovido por essa pandemia é o contato consigo mesmo. Então, você se isolou da sociedade, isolou dos próprios parentes, familiares, e convive dentro do seu lar com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, né? E isso acabou trazendo assim uma dificuldade muito grande, porque as pessoas, de repente, começaram a conviver, né, um tempo muito maior e descobriram questões pessoais que incomodavam o outro de forma intensa. Então, esse processo é um processo muito grande de autoconhecimento. Eu espero que muitas pessoas tenham podido aproveitar isso para esse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, aprender a gostar mais de si, aprender a se amar mais, aprender a se ver de forma mais positiva, e com isso você consegue ver também o outro de forma positiva. Eu acredito que a Luciana esteja falando também sobre a questão da carência nos relacionamentos. É essa questão, nós só progredimos em sociedade, quando temos contato. É assim que eu descubro se eu sou, quais são as minhas características, quando eu começo a conviver com outras pessoas. A partir do momento que eu me isolo, eu tenho mais dificuldade. Por isso que talvez ela esteja falando isso. Essa carência de você poder desenvolver, né? Tudo bem, há um desenvolvimento, sim, em casa. Aí entra aquilo que você acabou de falar, né? Desenvolvimento com a família. Nós somos extremamente interdependentes uns dos outros. Então, nós precisamos das pessoas. Isso. Precisamos dos amigos, da comunidade, precisamos do contato com as pessoas, porque nós aprendemos com os outros. Sim. Nós precisamos dos outros, né, daqueles que nos educaram, para aprender a falar, para aprender a andar. Então, nós somos muito dependentes uns dos outros. As pessoas que se isolam, esse isolamento que ocorreu em função da pandemia foi um isolamento forçado, né, e temporário. Agora nós estamos retornando novamente ao convívio. Mas, quando as pessoas escolhem se isolar, né, acabam provocando dentro de si essa carência, porque nós precisamos do outro para ser feliz. É isso aí. Aí tem muita gente que diz assim, não, eu prefiro o meu cachorro, porque o meu cachorro, ele sempre faz festa quando eu chego em casa, o meu cachorro, ele não mente para mim, ele não me engana. É conveniente. Mas como
Aí as pessoas dizem assim, eu prefiro os animais porque os animais não são que nem os humanos, que mentem, que enganam, que abandonam, que fogem. Mas como que a gente vai aprender, né, Zé e Nilton, como é que a gente vai aprender a desenvolver a paciência, a tolerância, a humildade, o amor, se não for com o outro, que às vezes fazem essas coisas? E não tem mostra também... se você é arrogante, né? A arrogância você só consegue ver quando você tem contato com o outro. E também não tem outro. Também não teria também a ver, também assim, do processo de aceitação, também, você, através do você ficar isolado, forçosamente, me impede que eu tenha esse convívio de viver em grupo e ser aceito no grupo, né? De aceitar que você faça, me permita penetrar nesse grupo emocional seu, no grupo emocional teu, também não teria essa situação? Quando você é forçado a conviver de forma mais intensa com pessoas, assim, da sua família, você acaba descobrindo questões pessoais que você até desconhecia antes, né? E você tem que aprender a conviver com essas pessoas. Né? É verdade. Às vezes você vive mais um trabalho, você vivia mais um trabalho do que propriamente em casa, e não tem como. E às vezes você via seu colega de trabalho mais do que você via sua família. Você sabia mais isso, é verdade. Vamos lá, vamos em frente, que a gente tem que encerrar essa primeira parte. A Inês Sobreira está falando que o livro Nosso Lar explica bem essa parte do trabalho no plano espiritual. É verdade. A Delmira Cicoli está falando, e o plano divino? Quando é alcançado? Tá longe. Pergunta da sua esposa. Aquela lembra de mim, quando vocês conversam assim, porque essa peste não muda. Tudo vai anunciar, né, bem? Ele vai anunciar, ele faz palestra, mas o cara continua a mesma coisa. Não, mas devagarinho. Vai responder ela ou não? Hã? E o plano divino, quando é alcançado? Não, o plano divino é alcançado quando a gente passa todos os processos que nós estamos de conhecimento, de autoconhecimento, todo esse processo, não é isso, Denis? O plano divino é uma construção do nosso mundo interior. Isso, perfeito. Vamos em frente. Ana Maria de Luna, nada é de graça. Aqui ou no outro plano temos nossas tarefas. Isso. Verdade, Ana. Ou seja, não tem férias. Urânia Trudes. Aí vem, Urânia, vamos lá. O ser humano precisa de algo que o motive para se desenvolver intelectual e moralmente. Por isso Deus criou a lei do trabalho. Por isso nós contratamos ela. Ela é contratada, é verdade. A gente paga para ela poder dar opinião aqui. Delmira Ciccone não colocou nada? Não, assim, nada a dizer. Lídia Nascimento, boa noite a todos. Live sensacional. Obrigado, Lídia. A gente está aí. Graças a você. Estamos todos aprendendo. A Lília também é psicóloga e também trabalha... É sua esposa, não? Não. Essa é uma colega, é psicóloga e também trabalha com terapia de vidas passadas. Que bacana. E cadê a Andréia? A Andréia não está assistindo? Saudade da Andréia. Deve estar trabalhando. Está com o neném, né? Está com criança pequena. Né? Regina Lago, acho que esse isolamento aflorou nas pessoas a irritabilidade. Hoje ninguém tem paciência com nada. Nem com a gente mesmo, né? Às vezes a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que fazer um enfrentamento, não é verdade? Aí não... E aí, quando a gente se depara e percebe... É por isso que eu falo, às vezes a gente começa a enxergar as coisas de outra forma. Né? E aí que a gente tem aquele trabalho que você fala de a gente ressignificar as nossas relações, de modificar a forma como a gente enxerga as pessoas, só que tem gente que não consegue. Então, geralmente diz que o que teve de divórcio aí, depois está tendo de divórcio. Porque, na realidade, o trabalho era fuga, né? Tem vários tipos de fuga. Tem gente Mas é verdade, eu não quero enxergar em casa, eu vou embora, vou trabalhar, não quero me aborrecer. Aí faz hora extra, mais hora extra. Tem o seguinte também, você vai para casa... E aí é que está. O casal, a família, tem que entender que a gente tem que também ter um momento de lazer em casa. Mas aí você chega em casa e está todo mundo já cansado, aí vem aquela coisa da conta que tem que pagar, as cobranças. Começa isso tudo. Então você não consegue, se você não criar um espaço para esse lado, né, do amor, do carinho, brincar com o teu filho. Tem gente que nem brinca, chega, vai direto para a cama... Né? Ou para não ter que falar nada, vai lá, fica preso no computador. Aí você entra em casa, a mulher abre a porta, a mulher, deixa o sapato aí, lava os pés. Até nem boa noite, né? Tira bem. Não, às vezes é assim. Quer dizer, a mulher, mas também o marido que chega reclamando. A irritabilidade e a impaciência tem a ver diretamente com a dificuldade que a gente tem de lidar com as coisas que nos contrariam. É claro. As coisas que não acontecem do jeito que eu quero e as pessoas que não agem da forma que eu acho certo. Sim.
Então, quanto mais prepotente eu for, Sim. quanto mais exigente eu for, mais irritado eu vou ficar. Porque eu vou ser contrariado muitas vezes. Ou seja, você acaba descobrindo que você é dessa forma, né? Não, é aquela velha história. Muita gente descobriu. Na verdade, assim, a gente acaba descobrindo que o problema não está nos outros, está na gente. Em você, exatamente. Vamos encerrar essa parte, só para o Recomeçar Podcast Espírita. Grande, está aí entrando. querido Éder, grande abraço. É Praia Grande, né? É Praia Grande? É o Éder da Praia Grande. Isso. Um excelente canal, gente. Assistam, vale muito a pena. Olha, a Rosana Pereira está querendo saber, que legal, eu gostaria muito de saber o que eu fui na minha vida passada. E eu não quero, a minha eu não quero, tá, gente? Eu não quero. Você foi uma flor, um doce de pessoa, uma rainha, não de dinheiro, uma rainha de harmonia, de paz, uma pessoa compreensível. Mas agora a gente vai para a segunda parte, né? E qual é o assunto da segunda parte, meu amigo? Deus, né? Por que Deus não me ouve se eu oro tanto, né? Exatamente. Deus te ouve? Como é que vocês... Diga aí, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vamos tricotar, galera, pegue seus... Vamos tricotar. Deus ouve você está satisfeita com Deus. Por que Deus escuta alguns e outros não? Alguns conseguem através da oração, outros não, porque eu já escutei isso também. Porque eu faço de tudo, já escutei assim, eu não entendo isso, eu faço de tudo, eu vou no centro, eu faço oração, eu faço evangelho, mas a minha vida não muda, continua a mesma coisa. Será que Deus não gosta de mim? Será que ele não me ouve? Então, vamos ter um especialista que tem a linha direta, tem aquele telefoninho vermelho em casa, assim, ó, quer falar com Deus, ele vai lá, só aperta o botãozinho e a resposta vem. Meu amigo, o que você pode dizer para essa galera aí? É claro que Deus sempre nos ouve, né? As nossas orações. E existem 3 tipos de orações, né? Existe aquela oração que o indivíduo faz para agradecer. Então, é quando ele agradece as bênçãos da vida, agradece pelo alimento, pela sua casa, agradece pelos amigos, pela família, e sai agradecendo. Existe a oração que o indivíduo faz para pedir. Essa acho que é a oração mais... É o pessoal mais faz. Então, a pessoa pede. Eu me lembro até do filme lá, do Todo-Poderoso, lá, em que aparece ele no e-mail, né? Ele se tornou grosso. Ele respondeu. Ele falou assim, não aguento, bilhões de pedidos, é só pedido. Só tinha Aí ele colocou tudo sim, né? Tudo sim, exatamente. Vocês lembram desse filme, né? Vocês estão lembrados? Uma confusão no garoto. Então, é o que as pessoas mais fazem, né, na oração, é pedir. Então, é pedir pela saúde, pedir para curar uma doença, pedir por alguém que você ama, que está enfermo, pedir. E outro tipo de oração é para louvar. Então, é quando a gente elogia, né? Quando a gente louva, né, a providência divina, louva a Deus, né? Louva a natureza. Agora, existe outro tipo de oração, um quarto tipo, que não tem nos livros. É quando a gente ora para reclamar. Reclamação. Vocês acham que agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que reclamar é uma oração? Eu acho que tudo que você leva o pensamento é... Meu Deus do céu, esse calor que não vai embora, essa chuva que não passa... Cara, eu acho que é também. Reclamar 2 vezes. Reclamar é um clamar 2 vezes. Então, é uma oração. É uma oração negativa. Tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos, pergunta assim, como que os espíritos veem as nossas reclamações? Sabe o que os espíritos respondem? Lembra essa pergunta? Não lembro. Não lembra. Nós já lemos em estudo aí. Mas... Eles respondem assim, a maioria delas são verdadeiras orações. Que interessante. Eles respondem assim. E as reclamações são verdadeiras orações. Agora, por que a gente às vezes não acha ou entende, né, imagina, que Deus, ou os responsáveis para responder às orações, eles não estariam nos ouvindo? Né? Você sabe que lá no mundo espiritual, nas colônias espirituais, né, existe lá o departamento de comunicação. Isso mesmo. Isso. É o departamento responsável para responder, né, para acessar as orações que são feitas. Então, por exemplo, tem uma região aqui que tem uma colônia, né, uma colônia no espaço, que é responsável, essa colônia é responsável por essa região.
Então, as orações que partem dessa região chegam nessa colônia. Todas as orações, até as reclamações. Então, a oração chega nessa colônia e lá existe esse departamento da comunicação. Eu imagino que esse departamento deve ter, assim, um sistema de computadores, assim, inimagináveis para nós, tipo holográfico, né? Uma coisa, assim, fantástica, né? Eu me lembro daquele livro do Silveira Sampaio. Ele fala do computador lá, que ele pensa, o computador já está escrevendo, né? Escrever um livro assim é fácil, né? Isso vai ser assim. Mas então tem lá nessa colônia, tem um departamento lá que vai receber essas orações. Aí chega a oração lá e o fulano está pedindo tal coisa. Só que tem um detalhe. Quando você saiu para reencarnar, quando você estava lá no mundo espiritual, e você sentiu que havia chegado o momento de você voltar para a Terra, que você precisava de novo estar aqui, né? Depois que passa um tempo no mundo espiritual, você começa a sentir assim que existem algumas coisas que estão pendentes em você que você precisa resolver. E tem que resolver aqui. Porque é aqui que a gente vai fazer o teste. Né? Então, quando chega esse momento de você reencarnar, você acaba se inscrevendo no departamento da reencarnação. Tem o departamento da comunicação, tem o departamento da reencarnação. Então, você vai, coloca o seu nome lá, que vou reencarnar. Aí você passa por um conselho kármico. E você é inscrito nesse departamento e você, então, vai ser assessorado por especialistas do mundo espiritual, especialistas em reencarnação, né, em planejamento reencarnatório. E esses especialistas, junto com pessoas que amam você, que estão do seu lado, te ajudando, vão, então, elaborar um projeto reencarnatório. Cuja aprovação tem que ser sua, né? Sim, você vai assinar lá. Vai assinar e reconhecer firma no cartão. Você vai assinar. Né? E, às vezes, o nosso projeto reencarnatório é um calhamaço dessa grossura, assim, de 200 folhas, frente e verso, que você, no final, lá assina. E esse projeto reencarnatório é um projeto que você faz visando o quê? Visando o seu crescimento. Está, né? Então, você vem para cá, você vai cumprir os desafios, né? Você vai estar junto de pessoas, às vezes, muitas vezes difíceis, né? Seus desafetos do passado podem reencarnar com você. Né? Porque a gente esquece que quem aprovou isso aí fomos nós. Então, né? Aí o fulano, né, o sujeito, assina. Tá ok, todo mundo carimbou, tá tudo certo, tá, o fulano vai lá, assina, bate o carimbo. Bom, aí reencarna. Aí você reencarna, teoricamente você esquece desse planejamento. Teoricamente. Porque seria, assim, um contrassenso você achar que, aquilo está perdido. Um planejamento tão complexo, tão importante, do ponto de vista do seu crescimento, da sua evolução, da sua felicidade, você não poderia esquecer dele. Certo? Onde que está esse planejamento que nós fizemos? Está dentro da gente. Exatamente. E como acessar essas informações? Daquilo que você planejou fazer nessa vida. Para que você possa cumprir tudo aquilo que você planejou para essa vida e você retornar para o mundo espiritual como um completista, como chamava Emmanuel, né? Emmanuel dizia que aqueles que conseguem cumprir 100% da sua programação reencarnatória é um completista. E o Emmanuel dizia que raros devem ser. Raros partem da Terra bem raros mesmo, sem cumprir o seu planejamento reencarnatório. Chega no mundo espiritual como? Se sentindo fracassado, triste. Aí os amigos vão recepcioná-lo e aí eles vão... envergonhado, né? Envergonhado, puxa, todo o planejamento desperdiçado. Às vezes ele não cumpriu nem 20%, 30%. Daquele trabalho todo que teve, né? Daquelas equipes que investiram na gente. Então você planejou um monte de coisa para você aqui. E muitas vezes, num momento de oração em que você está pedindo, você está reclamando de algo que justamente você pediu. É a mesma coisa. É uma incoerência. Né? É a mesma coisa que você reclamasse de um sujeito que bate na sua porta para receber no dia que você pediu para ele passar. Não, é isso mesmo. Não é? Então, você diz assim, Deus não está me ouvindo. Mas claro que está ouvindo. Mas isso que você está pedindo é desarrazoado. Isso não faz parte das suas necessidades para essa vida. Como se eu quisesse, por exemplo, tirar minha dor. Tira minha dor. Não, mas é essa dor que está te ensinando. Essa dificuldade que está fazendo com que você cresça. Esse problema está fazendo com que você se torne uma pessoa melhor. Aproveite a lição.
preste atenção nisso que você está passando e veja que lição que isso encerra. Porque nós não passamos por absolutamente nada que não esteja dentro dos nossos compromissos, dentro daquilo que a gente planejou. A gente planejou, assinamos lá. E aí a gente pede, não, afaste essa dor, afaste essa situação. Não, mas essa situação, essa dificuldade é para ensinar você. Então dá a impressão que Deus não está ouvindo, dá a impressão que a gente ficou esquecido, né? Dos espíritos amigos. Bom, mas onde é que estão os protetores? Me abandonaram. Acho que eles estão muito ocupados para me ajudar, a pensar em mim, né? Então, nessa reflexão sua, que eu concordo plenamente, a gente vem com um projeto, né? Você não acha que pode ser assim? Por exemplo, o caso da depressão, por exemplo, né? Porque a depressão é um sentimento que você não sabe por que você está sentindo, né? Agora está meio... Mas vamos dizer assim, numa condição real, hoje até jovem estou com depressão, mas, tipo assim, não seria um momento em que eu falo, eu sinto que eu estou descumprindo algo, e isso me abate, mas assim, na razão, na consciência, eu não sei o que é, mas o meu inconsciente sabe que é de acordo com uma falta de algo que eu devia estar fazendo e não estou? Você não acha que também poderia ser uma situação assim? Um sentimento de irresponsabilidade dentro de um compromisso que eu assumi? O que você acha? Dentro desse livro, o tema desse livro que eu vou publicar, Demônios ou Hormônios, né? Eu falo justamente sobre esse tema da depressão, né? E eu considero ali a depressão, eu explico, né? Que eu considero a depressão não como uma doença, uma patologia orgânica. Sim. Então, em tese, o indivíduo depressivo, em tese, ele não necessitaria tomar remédio, já que ele não é doente. Porque a depressão não é uma doença. Então, a gente pensa assim, puxa, mas a pessoa... É demônios ou hormônios? É isso? Demônios ou hormônio? Interrogação. E o lançamento vai ser aqui, né, no livro? Não, vou vir aqui, vou mostrar. Olha lá, coloquei lá o nome do livro para o pessoal saber. Demônios ou hormônios? Isso. Mas não tem a venda ainda, vai ser editado ainda. Sim. Está na diagramadora. Mas pode continuar. Então é difícil alguém não conhecer uma pessoa que não seja depressiva, que esteja fazendo uso de algum medicamento antidepressivo. Nossa, a gente conhece, né? Conhece. E a gente sabe também, conhece também, que essas pessoas provavelmente vêm fazendo uso de medicamento antidepressivo há anos. Né? Às vezes, o médico, né, o facultativo, ele prescreve um medicamento antidepressivo e, ao longo do tempo, ele vai mudando o medicamento, vai alterando as doses, porque dá a impressão que a pessoa não se cura. Vocês já ouviram alguém dizer que se curou da depressão tomando remédio? Ninguém se cura com remédio. Realmente. Não. Aí, então, a gente chega a duas conclusões. Olha, eu não quero dizer aqui, né, ao vivo, para todos, que Tem muita gente que está assistindo que toma remédio. Que eu não sou contra os remédios. Isso. E eu vou explicar para que eles servem, de fato. Então, já que as pessoas que fazem uso desse medicamento e não encontram uma cura efetiva, nós chegamos a duas conclusões. Vê se vocês concordam comigo. Primeira, os medicamentos antidepressivos não são eficazes para tratar a depressão. Certo? Mas se eles são, então nós temos uma outra opção. Se eles são eficazes e a pessoa não se cura, então a pessoa não é doente. A pessoa não tem nenhuma patologia. Mas então o que é a depressão? O que estaria provocando aquele estado mórbido na criatura, no sujeito, né? Que ele não tem mais interesse pela vida, nada mais alegra ele, aquela tristeza, né? Que ele se isola, ele quer ficar no quarto fechado, não quer contato com as pessoas. Né? O que leva uma pessoa a ter um comportamento desse? E muitas vezes, né, a pessoa é uma pessoa que tem uma família, tem filhos, trabalha, aposentado. Ou tem uma boa condição financeira. E a gente não entende por que a pessoa tem uma vida assim.
E você sabe que a depressão, Zé e Newton, a depressão é uma doença antiga. Sim. Muito antiga. Sim. Tu tem ideia de quanto que ela é antiga? No século VI, o Papa Gregório Magno, quando instituiu os 7 pecados capitais, baseado na epístola de Paulo e dos gregos, quando ele instituiu os 7 pecados capitais, um dos pecados capitais foi inserido na bula papal por conta da depressão. Por causa dos padres que estavam deprimidos. Os padres. Não são os padres, as pessoas, né? De uma maneira geral. Você sabe qual é o pecado capital que está relacionado com a depressão? Lembra dos pecados capitais? Na gula, não é? Por que você pensou na gula? Porque é um problema pessoal meu. É um problema pessoal meu. É porque ele está... risada. Sabe por quê? Porque uns 3 ele tem. Mas eu acho que muita gente cai em depressão e se joga na comida. Na gula. É a gula. Mas não é a gula, é a preguiça. A preguiça. Aí você fica imaginando assim, pensa, por que a preguiça seria um pecado capital, né? Pô, é tão gostoso, às vezes, um domingo, você tá com uma preguiça, hoje eu não vou fazer nada, né? Eu vou ficar em casa, né? Não vou lavar a louça para a mulher, não vou limpar o banheiro. Eu bem. Hoje eu estou com preguiça. É pecado? Não é pecado. Então, por que foi inserido lá? Porque imagino que naquela época, né, no século VI, imagino a dificuldade que eles tinham de entender um comportamento de uma pessoa depressiva, sendo que aquela pessoa não tinha nada para ser daquele jeito. Se hoje mesmo a gente já não aceita, né? Então, a dificuldade que eles tinham hoje é a mesma dificuldade que eles tinham naquela época, é a mesma dificuldade que tem hoje. Porque, na verdade, a depressão é uma doença, distúrbio, né? É um distúrbio congênito, ou seja, você já nasce com ele. Que nem a moça falou ali, eu sou depressiva, eu já nasci depressiva. Sim, mas se você nasceu depressiva, se você... de onde você trouxe a depressão? Sim. De outras vidas. Na verdade, a depressão, ela não é uma patologia. A depressão é um distúrbio de personalidade. Tem a ver com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade, com o nosso perfil, com o nosso caráter, sabe? É isso que faz com que as pessoas se tornem depressivas. Olha, o comentário dela foi esse. Por que temos que voltar à Terra com essa depressão? Isso. Com essa chamada depressão, que tanto judia da gente, não temos vontade de nada, só de sumir ou acabar com a nossa própria vida. Então, ela disse assim, por que temos que voltar para a Terra com essa doença? Né? Tá, você já trouxe isso com você, Rosana. Você já trouxe isso do passado. Ou seja, você já era depressiva numa outra vida. Porque, na verdade, essa depressão, ela está ligada à sua personalidade, Rosana. A depressão está ligada ao jeito que a pessoa é, o seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua personalidade. Exatamente. É isso que tem que mudar. Se a pessoa não se modificar, não adianta, vai tomar remédio a vida inteira. E tem o seguinte, se se suicidar, não vai resolver o problema. E não adianta nem orar. Ora, mas Deus não está me ouvindo. Porque Deus, o que ele pode fazer? Ele está ensinando um caminho. Ou seja, o remédio, né, resolve o efeito, mas não trata a causa. Isso, o remédio atenua os sintomas. Então, atenua. Então, a pessoa não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de sair do quarto, tem vontade até de morrer. Aí o remédio vai aliviar, vai dar um up na pessoa, sabe? Vai dar um alívio nos sintomas. Então, a pessoa já começa a ter vontade de sair de casa, mas não cura. Porque se ela parar de tomar o remédio, volta o estado morto. Vamos aproveitar a Rosana. Qual é a prescrição? O que você poderia orientar ela para que ela pudesse amenizar esse problema, né? Ou tentar... Tirando o remédio, né? Tirando o remédio. Não, o remédio ela já está tomando, assim, psicologicamente falando, né? Como psicólogo. O que você aconselharia ou prescreveria? Então, dizendo isso para a Rosana e para todos que estiverem assistindo, que são depressivos, né? Para todos que puderem ouvir, né? Na verdade, Rosana, a depressão ela está ligada ao nosso caráter, né? Ao nosso jeito de ser. Geralmente, as pessoas depressivas, elas são pessoas assim muito exigentes, são pessoas que gostam sempre das coisas do seu jeito, são pessoas inflexíveis, são pessoas que a gente chama de prepotentes. Eu sei que é um palavrão,
A prepotência é um palavrão. Mas a prepotência, todo mundo é prepotente. Eu sou prepotente, o Zé é prepotente, o Nilton é prepotente, todo mundo é prepotente. O que é a prepotência? Olha só, prepotência é a dificuldade que eu tenho para lidar com as coisas que não acontecem do jeito que eu quero. Ou com as pessoas que não agem da forma que eu espero. Então, eu fico com raiva. Indignado. Né? Fico magoado. Indignado, frustrado, aborrecido, frustrado, que é tudo raiva. Tá? Então, a pessoa muito prepotente, ela vai ficar mais frequentemente aborrecida, com raiva, magoada, indignada. Né? Só que o prepotente, olha só o detalhe importante com relação ao comportamento do prepotente depressivo. O depressivo, ele não é uma pessoa heteroagressiva. Ou seja, se você aborreceu o Zé Maria, se você pisar no calo dele, se ele for contrariado, ele vai ficar bravo, com raiva. Ele vai falar na mesma hora. Você não é assim? Sou. Ele vai falar. Na hora ele fala, mas que isso eu não estou gostando do que está fazendo. Isso não é do jeito que eu quero. Então, ele já logo descarrega. O depressivo, não. Ele é autoagressivo. O heteroagressivo é aquele que, quando é contrariado, ele briga, ele xinga, ele fala, ele quebra. O autoagressivo, não. O autoagressivo, ele... Engole o sapo. Engole. E vai engolindo, sabe? Ele fica com raiva, ele fica magoado, ele fica aborrecido. Fica sem falar. Ele fica sem falar, ele fecha a cara, e ele não quer saber daquela vida, e ele se fecha dentro dele. E aí aquilo vai acumulando essa energia e ele vai acabando fazendo a depressão. Ou seja, e nesse surto da tentativa de suicídio, é tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, a tentativa de dar cabo da própria vida, né, ou se automutilar, é uma forma de autoagressão. Ou seja, não é do jeito que eu quero, então para o mundo que eu quero descer. Ou seja, é a dificuldade que a pessoa tem de lidar com as coisas que não acontecem do jeito que ela quer. A contrariedade. Você ficou falando, mas eu não assisto, mas tem colegas que assistem o Big Brother, né? Eu não assisto. Mas aí, só eu e ele. Lá você vê exatamente isso que você acabou de falar. Pessoas que quando são, porque lá tem muita contrariedade, como lá é um jogo, e quando você entra no jogo, você acaba falando para perturbar o outro, para você mexer com o outro. E algumas pessoas respondem na hora. Outros não. Outros não. E aí essas pessoas que não respondem, você vê, elas vão lá para o quarto, começam a chorar, começam entendeu? É exatamente isso que você falou. Exatamente isso que você falou. Vamos dar uma visualizada aqui rapidinho. A Rosana, ela complementou da seguinte forma, ela fala assim, olha, não sou feliz, nunca fui. Qual será a minha missão aqui na Terra? Moro sozinha, não acabo com a minha vida por medo de ter que sofrer no umbral. Você está com medo do umbral. E ou o meu espírito ficar sofrendo em vão. Aí é um caso para conversar. Olha, nos centros espíritas, não sei se você é espírita, né? Se frequenta algum centro espírita, existe assim um trabalho muito bonito com relação à reforma íntima. Né? Tem centros espíritas que têm curso de reforma íntima. Eu acho que ela deve buscar socorro, buscar ajuda, né? Ajuda, Então, ela tem que trabalhar... Primeiro, ela precisa se conhecer. Porque a reforma íntima é a nossa transformação. Para mim me transformar, eu preciso me conhecer. Mas sozinha é mais difícil, né? Sozinha é mais difícil. Você tem que sair, buscar, né? Para você levantar a tua autoestima de novo. Você tem que buscar. Não adianta você ficar em casa. Seu, né? Não adianta você ficar se lamentando em casa. Não, sai, vai em busca. E olha, o que não falta, quando a gente põe na mente que a gente precisa de ajuda, a espiritualidade vai abrindo caminho para você. Pode ter certeza que você vai parar no lugar certo com as pessoas certas. É isso? É isso mesmo. Então tá. Deus está ajudando, a gente que tem que ouvi-lo, né? A Luciana agora está falando, trabalhar em casa também por causa da carência. Não, nós já lemos esse, desculpe. Desculpe, Luciana. Deixa eu tirar. Vamos para aqui a Ana Maria, nada de graça, tal, ser humano, tá? Boa noite a todos, live sensacional. Sim, a partir daqui. É que eu tive que voltar por causa da Rosana, né? Então eu estou buscando agora os novos. A Lilian está dizendo um beijo para você, amigo. Maria do Socorro. Maria do Socorro está dizendo assim, mês passado, dia 24, fiz o clamor a Jesus para participar de um desencarne de mamãe.
Dia 25 ela melhorou e saiu da UTI. Conversamos e nos preparamos. Dia 26 ela desencarnou. Foi o momento mais lindo. É aquela melhora, né? Melhora da morte. Melhora da morte que acontece. E que médicos não aceitam. Acho que aquilo é uma melhora fantasiosa, né? Às vezes essa melhora é para relaxar um pouco os familiares. É para daquela pessoa que ele não quer aquela não pessoa. consegue desencarnar. Exatamente. A Inês Sobreira fala assim: o plano espiritual nos ouve, nós é que não ouvimos eles. Isso é verdade, né? Da questão da oração, principalmente, né? Também. E a Maria Socorro fala assim: acho que me escutou. Socorro, um beijo para você, viu? Seja muito bem-vinda à nossa live do NED. A Rosana está aqui, ó, falando assim: no livro Cinzas do Passado é citada uma colônia acima da cidade de Araxá, Minas Gerais. Olha que bacana, viu? Verdade. E qual é a colônia aqui da Baixada Santista? Alvorada Nova. Alvorada Nova. Pega a Baixada toda. Porque como a gente só conhece o nosso lar, todo mundo acha que o nosso lar é enorme, né? O nosso lar tem a região. Tem muitas, no mundo do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, quando você faz uma oração, vai para lá. A oração vai para lá. A Alvorada Nova. Só que aí ele fala assim: peraí, essa oração tem que mudar para lá. Peraí. A gente... Pergunta Cabreira. E o Zé? Lá vem o Zé. Eu oro para Deus. Deus recebe a minha oração? Deus recebe a minha oração? Não, a oração vai lá para o departamento da comunicação. Então, quando eu estou orando para Deus, na realidade, ele está sendo desviado para esse departamento? Ah, sim. Você vai orar para um santo, né? Por exemplo, vai orar para um santo, que às vezes o cara nem é santo, às vezes o cara está lá no umbral, né? E aí você está orando para ele, você não sabe. Não, a oração é uma realidade. É uma realidade. A gente tem. Nós estamos muito presos à nossa ancestralidade religiosa. E hoje o universo é totalmente. Porque a gente canoniza aqui os santos, né? As pessoas que a gente considera santo, na igreja faz isso, mas às vezes o cara não é santo, ele está numa situação difícil lá, não tem condição de responder. Mas também tem espíritos, né? Que são. Tem espíritos encarregados de pegar as orações que vão para ele e levar lá para o departamento da comunicação. Na realidade, eles são foco, né? Mas no meio do caminho, a própria espiritualidade pega e enfim. E por que não vai para Deus? Sabe por que não vai para Deus? Se você quiser, você, como um grande empresário da comunicação, um grande. Silvio Santos. O que acontece? Você, de repente, quer vender o teu produto para Coca-Cola. Né? Coca-Cola, já estou fazendo propaganda aqui, depois que é o nosso cachê. Aí, tu vai falar com o presidente? Não, ninguém chega até o presidente. Você está entendendo como é que é? Você vai falar o departamento. Com o departamento de comunicação, com o encarregado do departamento, o diretor, também não. Né? É a mesma coisa. Você vai falar. O que ele quer? Ele quer fazer parte, vender o produto dele na Coca-Cola. Então, mas peraí, então não precisa falar com Deus. Falar com. Ou seja, ninguém fala direto com Deus, né? Mas eu tenho certeza que tem alguém que já pensou nisso aí. A Delmira Sicoli falou assim: assinou, está feito. Você acha que nem o teu casamento. Assinou, está feito. Agora é cuidar dos atos e pensamentos. Creio que a paz que tanto buscamos está nesse processo. Viu como é minha cuidadora demais? É pessoa que... Por isso que eu estou... Né? Obrigado, bem, isso aí. A Regina Lago está falando assim: olha, acho que o remédio é um apoio como um amuleto. Se não tomar, vai achar que está ruim, que piorou. Já não faz efeito, mas o indivíduo acha que resolve. Nós falamos sobre isso, né? Muito obrigado à colaboração da Regina Lago. Urânia Trudes, a depressão é uma doença da alma? É uma pergunta. Trazemos reminiscências de outras vidas? Algo que precisamos resolver e não queremos? E o último, é uma fuga? A depressão é uma doença da alma, da personalidade do indivíduo, né? E ele precisa modificar-se para curar a sua depressão. Porque a depressão, como eu estava explicando, tem a ver com nossa personalidade, nosso caráter, a dificuldade de aceitar as contrariedades, né? As coisas que somos muito exigentes, muito perfeccionistas, muito teimosos, autoritários. E se formos autoagressivos, né, coloca tudo para dentro, a gente vai ficar realmente depressivo. Ou outras patologias, outras psicopatologias, aliás, que estão realmente relacionadas também com a personalidade, como transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, epilepsia.
transtorno borderline, está tudo relacionado com a personalidade. Gente, a Inês Sobreira, ela colocou o seguinte: alguns anos atrás eu fiquei depressiva, chorava muito, foi tudo muito difícil para mim. Me recusei a tomar remédios. Tenho 1,70 m, cheguei a pesar 47 quilos. Aí eu conheci o Seara eu não tinha visto, conheci o Seara de José. Esse foi o meu santo remédio. Fiz tratamento espiritual e tudo deu certo, graças a Deus. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Eu não tinha lido tudo que tinha o Seara no meio aí. Não, mas é bom saber, né? Porque o Seara, na realidade, representa as várias casas. É né? a Inês, na realidade, ela se encontrou aqui no Seara, porque tem pessoas capacitadas, amorosas, fraternas. Então, realmente é uma casa de trabalho. Mas existem milhares de casas perto de vocês. Na Praia Grande, lá em Fortaleza, que podem toda assistência, porque as colônias espirituais, elas utilizam as casas espíritas como local de apoio, né? Para que a gente possa se reencontrar. A Inês, nossa gratidão. Né? Provavelmente ela fez mudanças, né? Isso, eu ia falar isso, né? Não é somente a casa, é você se propor a mudar também, você se propor a essa modificação. A casa ajudou ela a fazer isso. Como disse Jesus para a mulher hemorrágica, a cura foi sua, você que se curou, a sua fé abriu o caminho. Né? Então, a responsável pela sua cura foi você. A casa colaborou como todas as outras colaboram. A Inês também, só completando, ela falou assim, sua explicação está correta, é isso mesmo, sobre tudo que falamos sobre. Mas, aí, complementando, a mudança tem que partir de nós. Exatamente. E a Rosana Pereira está dizendo, sim, sou. Quando nós falamos sobre ela, sobre a questão da depressão que ela estava. Provavelmente é toda aquela de ser explicação, né? Perfeito. Então, se você já conhece, sabe que uma coisa assim em particular, eu acho que a pior coisa que a gente tem chama-se negação. Quando a gente nega o trabalho, né? Nega totalmente e se nega como está. Você não é, viu, Rosana? Você não é assim. Isso é muito importante. Você está assim. Você é uma pessoa maravilhosa, amorosa, solidária, fraterna, trabalhadora, aproveitando o canal de hoje, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. E a imagem e semelhança dele não é morfose, né? não é o corpo, mas sim a essência. E essa é a nossa essência. Você está assim, sobre alguns escombros emocionais, que nem no caso da prepotência, arrogância, as coisas todas. Você não é assim. Como você não é assim, pouco a pouco vai tirando esses escombros, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e o fato de você reconhecer que você já está no caminho certo para a mudança, para a transformação. Porque a pior coisa que tem é quando a gente nega o que estamos. Né? Ô, Davidson, como é que a gente... Eu estive dando até uma orientação para uma pessoa que estava mais ou menos nessa condição de depressão. Você conhece quem é, o Nilton conhece, ela é uma menina. E eu falei uma coisa que às vezes eu falei, mas eu acho que às vezes é difícil, e quem está assistindo talvez entenda. Como é que eu faço para mudar o foco dos meus pensamentos? Como é que eu faço para direcionar eles? Porque às vezes a depressão ela está vinculada a algum acontecimento do passado. E eu preciso me desvincular e ter o foco direcionado, por exemplo, para o presente. Né? Eu preciso pôr os pés no presente, eu preciso trabalhar. E como é que eu faço para mudar esse monoteísmo, né? Como é que eu faço para mudar o foco para quem está assistindo? Uma coisa muito boa para ajudar as pessoas a controlar os próprios pensamentos é fazer meditação. Excelente. Meditação é muito bom. Porque a meditação, o objetivo dela é você controlar seus pensamentos, direcionar seus pensamentos. Então, você vai, provavelmente, no início, não conseguir fazer isso. Mas insiste, todos os dias. Faz lá 20 minutos, todo dia de meditação, que depois você vai conseguir. Aí você vai aprender a, por exemplo, se concentrar na chama de uma vela, enquanto toca uma música. E você fica lá, olhando aquela chama daquela vela, se concentrando na chama da vela, a música tocando, e você vai se acostumando a controlar o seu pensamento. Que é isso que a meditação proporciona. É um exercício, né? Você precisa exercitar isso. Tá bom. Gustavo Lemela. Tema maravilhoso, parabéns. Eu também, meu filho, Marcos. Olha que bacana. Marcos Lemela. Oi, Lívia Nascimento, que saudades. Né? Tá bem de pai vocês, hein? Está bem. Nossa, com certeza. Inês Sobreira. E não pensam, não.
Não pensam? Não. Vivo me policiando. Tenho medo de cair novamente. Não vai, não. Sinto a vida bem dura. Vai não, Inês, não vai não. Aí, É algo que não tem volta. pratica a meditação. Isso é uma luta, Inês, a vida inteira. Aliás, nós estamos aqui reencarnados para isso. Temos uma pergunta curiosa aqui. A Rosana Pereira, da questão da depressão, está perguntando. Será que o Santo Expedito está no umbral? Eu sou muito devota dele. Não, pelo amor de Deus, não. É o que ele falou no sentido figurado. Não, né? gente, pelo amor de Deus, não. Porque, sabe o que acontece, Rosana? É que não estamos criticando aqui Não, aqui não é questão de porque, religião, afinal de né? contas, somos todos irmãos, né? Nós somos todos irmãos com o mesmo objetivo, que é abrir as portas para aquele que precisa de ajuda, não é isso. É que a igreja, hoje, todo dia tem um santo, né? E você pegar um santo para cada dia. Eu quer dizer isso. Posso falar uma coisa? Fala. É simples. Você está fazendo uma oração para Santo Expedito. Eu posso te garantir que tem algum espírito que vai te ajudar. Com certeza. Eu não sei se é o Expedito, mas vai te ajudar. Porque na hora que você está orando, com todo o teu fervor, do fundo da tua alma, pode ter certeza Perfeito. vai ser recebido por alguém. Vamos imaginar que o Santo Expedito já reencarnou de novo. Também. Pode ter reencarnado. Mas o importante é que alguém recebeu né, a tua oração. Expedito, né? Exatamente. A sua oração não vai ficar perdida no vácuo. Não vai, nunca. Então, continue orando para o Santo Expedito e acreditando que ele vai te ajudar, porque, afinal de contas, vai ter uma equipe que te ama, que quer você bem, que vai trabalhar por você, tá bom? Não fica preocupado com isso. A Maria do Socorro está dizendo assim, obrigado pelo convite de hoje. Não lembro qual foi. Eu que agradeço a sua presença, muito precisando que eu te falei, estamos sempre juntos, tá bom? Fique à vontade. A Urânia Trudes, a Inês se curou, a nossa Inês Sobreira, ela se curou pela mudança do comportamento dela. Exatamente. Né? E aí entra essa questão que eu falei, né, de você focar, de você começar, né, a tal da, como o pastor diz, né, pastor das caixinhas, né, fecha a caixinha ali, não fica acessando a caixinha. De vez em quando você acessa, dá uma olhadinha, mas volta, e tem uma hora que você não vai acessar mais. Né? Lembra das caixinhas? E a Lilian Nascimento está falando assim, linda família Lemela, eu também acho. Verdade. Eu acho o Davidson uma pessoa linda. Eu também acho. Só que eu não consigo ver ele como lindo, como homem, mas sim, como alma, né? Mas você está vendo como espírito, tá vendo a Exatamente. beleza do espírito. Porque a gente tem que olhar as pessoas pela alma e não exatamente pela aparência. Mas a minha alma é muito masculina. Eu tenho um lado feminino também, mas não é por isso já que... deu uma dica, né? Se liga. Isso é coisa de hétero. Isso é coisa de hétero. Apesar que você, assim, a tua alma porque está encarnado, mas na realidade o espírito não tem sexo. Não, mas você já ajudou tanta gente. Deixa eu falar, o Lemela já ajudou tanta gente, já mandei gente para ele, gente que não tinha nem condições de ele ajudou muita gente. Ele ajudou muita gente, eu não vou ficar aqui levantando para não. Eu não vou ficar esfregando o ego dele, né? Mas Então, eu sei que eu estou te olhando pelo que você é, não pela tua aparência. Olha lá. Rosana Pereira, obrigado, pois quando tenho esse surto, me agarro em sua imagem e consigo desabafar um pouco. Continue Fazendo, não mude nada. Gente, nós estamos encerrando aqui a nossa tarefa. Antes de encerrar, ele vai fazer uma prece, não vai? Vai. Isso. Não, é o convidado. Geralmente o convidado a gente põe na fogueira. Sai fazendo. Só que hoje, depois que ele fizer a prece, eu tenho um vídeo de 5 minutos com instrumentos do Pai Nosso, para nós encerrarmos e lembrarmos da data, né, até domingo. Né? A gente sabe muito bem que, às vezes, nem essa data, a gente não sabe se foi essa data mesmo, né, porque essa data foi colocada. Então, mais importante é a lembrança, né? Mais importante é a lembrança do que propriamente a data. Eu queria que o pessoal acompanhasse no final para a gente encerrar o programa. Vamos lá? Vai. Não, antes disso, o seu livro. Sim. Para quem não estava no começo, quais os dois livros que você tem, como adquirir e o seu lançamento, que dia vai ser o lançamento aqui no Sérgio José, do terceiro livro? Você já está sendo intimado. Eu venho aqui, sim, eu faço questão de vir. Por favor. Fale um pouquinho dos livros, de novo, o nome dos livros. Então, principalmente esse da depressão que você está falando, é o que vai sair agora. Vai sair. É esse aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó. Demônios ou hormônios, não é isso? Uma interrogação ali. Tá. Mas tudo bem, tá bom assim. Tá, Demônios ou hormônios? Mas fala de teus livros, os dois que você tem, como é que o pessoal pode adquirir?
Os 2 livros que eu já publiquei, o primeiro se chama O Disfarce da Memória, e é uma introdução à terapia de vidas passadas. Ele tanto serve para terapeutas, né, que trabalham com terapia de vidas passadas, quanto para pacientes que se submetem ao processo. E o segundo livro se chama A Escolha do Amor. Esse livro eu conto histórias que os espíritos contaram. Então, são histórias que eu ouvi durante um processo de desobsessão, nas reuniões de desobsessão, reunião mediúnica, e aí, nessas reuniões, a gente recebe essas entidades espirituais através do médium, e aí eles trazem os seus dramas e contam as suas histórias. Eu ali conto 12 histórias que eu ouvi e gravei lá durante o processo de reunião. E o terceiro livro é esse Demônios ou Hormônios, que eu falo, principalmente eu falo sobre a depressão e a ansiedade. Eu apresento lá explicações dessas 2 patologias do ponto de vista da medicina, da ciência oficial, ortodoxa, e também acrescento um olhar, né, amplio o olhar sobre a patologia, mostrando o lado que tem relação com a nossa realidade espiritual, com a nossa imortalidade, com as nossas vidas passadas, tanto a depressão como a ansiedade. E existem outros temas que eu abordo nesse livro, como suicídio, família, né, e outros temas lá, regeneração. Você pode passar um contato seu? Pode passar um telefone? 9104 9270. 9270. 99104. Isso. Vamos colocar no ar aí para o pessoal porque, ver. Inclusive, o nosso querido Davidson, ele também faz online, né? Aqueles que estão fora do estado, sim, ele atende online. Então, o pessoal que estiver interessado... Está aí o contato, está aí o número para vocês. Pelo WhatsApp, você atende. De qualquer forma, quem se interessar pelos livros pode entrar na internet, lá, digitar meu nome ou digitar... Não, mas a gente quer falar direto com você. O pessoal veio lá de Brasília. Pessoal, anotem. Eu estou dando tempo para vocês anotarem aí o telefone. Repetindo, o código 13, DDD 13 de Santos, 99104-9270. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer, ó. Se você quiser fazer uma dinâmica, você pode fazer. Se você quiser fazer a prece, fica à vontade. Tá bom? Então eu vou fazer uma dinâmica. Eu sei que você se sente mais à vontade de fazer uma dinâmica. Eu vou fazer uma que é muito legal, o pessoal se emociona bastante. Então, vamos lá? Vamos acompanhar, pessoal? Deixa eu só... Ó, vou deixar a imagem limpa para a gente. Tem um fundo musical suave? Não? Acho que agora não. Não tem? Não. Então deixa tudo bom, não tem problema. Posso tentar aqui. Enquanto você vai fazendo, eu vou tentando aqui. Tá bom. Então, agora, todos aqueles que estão assistindo nesse momento, eu vou pedir para que procurem uma posição que vocês se sintam bem confortáveis. O mais confortáveis que vocês puderem. Se quiserem deitar, se estiverem em casa, quiserem deitar no sofá, podem deitar, ou podem reclinar numa poltrona. Então, procure uma posição bem confortável. Feche os olhos e respire. Sente a grama roçando seus
Sente o vento assanhando seus cabelos. Sente o sol ameno aquecendo o seu rosto. E você está ali, tranquilo, relaxando por esse campo. Quando de repente você percebe que uma pessoa vem em sua direção. Por estar ainda distante, você não consegue reconhecer de quem se trata. Você então fica curioso, porque aquela pessoa vem em sua direção e você percebe que ela estende os braços como se quisesse abraçar você. E quando ela se aproxima, você percebe que é uma criança. Uma criança que tem, assim, uns 5 anos de idade. Ela se aproxima cada vez mais, com um sorriso largo no rosto, os seus olhinhos vivos olhando para você intensamente. E aí você então se ajoelha e a reconhece. Sim, você está diante de você mesmo. Você está diante de você mesmo quando você tinha 5 anos de idade. Então você olha para você, você abraça aquela criança, e ela olha para você com aqueles seus olhinhos vivos, como que esperando que você dissesse alguma coisa. Você então pensa, o que vou dizer para essa criança? O que eu vou dizer para mim mesmo com 5 anos de idade? Então você a segura no rosto, olha fixo nos olhos dela e diz: eu nunca mais vou deixar você. Você estará comigo para sempre. Eu vou proteger você de todos os males, de tudo, e você estará dentro de mim. Você ficou distante de mim durante todos esses anos, mas a partir de agora não. A partir de agora, você estará comigo para sempre. E eu vou cuidar de você e proteger você. E nós, então, agradecemos a Jesus por esses momentos de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre temas tão importantes para a nossa vida. Agradecemos a Deus por ter permitido que aqui estivéssemos, vencendo os obstáculos, dificuldades, contratempos, e pedimos que Jesus nos abençoe e permita que seus mensageiros de luz, os nossos amigos, protetores, guias, nos encaminhem para o bem, que nos ajudem a que não nos desviemos do caminho traçado, dos objetivos pelos quais estamos aqui reencarnados. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Peço desculpas ao pessoal, ficou um pouquinho alto o som, mas aí eu já cortei. Eu cortei o som para o pessoal escutar, tá? Isso que você faz também faz parte do processo do teu trabalho? Não. Não? Isso é apenas uma dinâmica separada. Tá. Muito bom. Você já fez isso uma vez aqui, é emocionante. Voltar e se enxergar como criança novamente, né? Se encarar frente a frente. Resgatar a criança que você fica perdida dela, às vezes. Perfeito. E quando a gente deixa de ser criança, a gente acaba... Qualquer dia você deve gravar isso em vídeo. Você tem gravado em vídeo? Então, a gente já pode, se alguém quiser acompanhar, é só entrar naquele telefone lá, né? Aí permite dividir, que ele já tem aí. Você tem o seu canal também, né? Tem um canal no YouTube. Como é que é o canal, o nome do canal? É só Davidson Lemela? Davidson Lemela. Davidson Lemela no YouTube, tá vendo, gente? É só acessar. Só digitar Davidson Lemela que aparece lá. Gente, uma feliz Páscoa para todos, muita paz, que a gente não se preocupe só com o ovo de Páscoa, né? Mas, acima de tudo, que a gente tenha uma oportunidade de unir a família mais uma vez e falar um pouquinho mais de Jesus, que a gente precisa muito falar de Jesus. As suas despedidas. O que eu desejo a todos uma feliz Páscoa, que a doçura do chocolate representada no ovo possa tocar a gente com a doçura de Jesus, que tantos fez por nós e está fazendo ainda, que nós possamos, de alguma maneira, abrir os nossos corações e receber todo esse amor que Ele nos dá. Com certeza, essa doçura de Jesus pode tirar todos os nossos amargores, nossas angústias, nossas tristezas, nossos processos depressivos, melancólicos,
Basta deixar Jesus nos abraçar e, mais uma vez, agradecer a Ele por tudo que faz, por tudo que fez até nós. Gente, excelente Páscoa, que a sua união nesse momento com a família possa fortalecer esses laços. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir desculpas, né, ao falar sobre a depressão, e eu falo sobre isso e, obviamente, eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém, porque eu sei que muitas pessoas que assistem são depressivas, fazem uso de medicamentos há muito tempo, e a proposta é só trazer essas informações para você refletir se isso que eu disse faz sentido, né? E pense sobre isso. E eu não sou o dono da verdade, não sou aqui um guru, nem um sacerdote, nem um profeta, né? Eu sou um estudioso, sou um pesquisador, eu sou um escritor, eu sou uma pessoa que trabalha com isso. E isso que eu expliquei sobre a depressão representa 20 anos de atividade, né, como psicólogo, uma terapia de vidas passadas e muitas pessoas que eu tratei como depressivas. E eu desejo a vocês muita felicidade, muitas alegrias e muita paz no coração de todos. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Obrigado. Que você volte, né? Não, ele vai voltar para a inauguração do livro, né? A inauguração do lançamento do livro. livro. Inauguração. Não, é que ele vai mostrar não, tu nunca sabe. É que ele nunca sabe, ele é o último a saber. Nós vamos inaugurar uma sala aqui, dele Sulabela. Então, ele vai cortar. Ele vai cortar. Saiu bem dessa. Saiu bem. Tá certo. Pessoal, você que colocou sua aguinha fluidificada, não saiam ainda. São 5 minutos. Tem um Pai Nosso maravilhoso, com instrumentos musicais, que eu quero passar para vocês e nós encerramos. Pega a sua aguinha, faz a tua prece agora, tá bom? Muita paz a todos. We